Seja muito bem-vindo no podcast YesCast, o podcast que foi criado justamente para divulgar tudo que a gente vem fazendo nesse projeto maravilhoso do Instituto de Educação em Saúde Rodrigo Quatos, um instituto que agrega uma série de treinamentos, uma série de assuntos e atualidades sobre várias especialidades da área da saúde. E não diferente do que a gente está propondo, hoje uma convidada super especial, uma pessoa que vem trazer um assunto interessantíssimo, uma atualidade, que na verdade ela já vem trabalhando nisso há bastante tempo, é uma referência no assunto e acho que você vai gostar muito do tema. Então, sem muita enrolação, porque a gente vai direto ao ponto, porque eu sou emergencista raiz, sem enrolação, vamos lá. Vou apresentar para vocês a doutora Ana Helena, essa pessoa especial, maravilhosa que está aqui, que vou deixar para ela uma pergunta que daí ela já vai aproveitar e já vai se apresentar respondendo essa pergunta. Deixa eu te falar, quem é Ana Helena, a ginecologista? Tudo bom, Rodrigo? Tudo bem. Muito feliz de estar aqui, de poder falar, de poder me apresentar e de fazer parte desse projeto do Instituto. Bom, Ana Helena é uma pessoa de 55 anos com 32 anos de formada. Então, assim, sou uma ginecologista raiz também. Legal. Né? Nós vimos lá de uma época que ainda não se tinha IA, onde nem o telefone celular não tinha. Era só para ligar, né? Era. O telefone, nem tinha rede social. Orelhão, tem que admitir, que Verdade. até Orelhão fez parte do meu passado. Puxa, o meu também. Mas, enfim, isso nos possibilitou fazer uma evolução, tanto pessoal como profissional. Eu falo que a nossa geração é uma das gerações mais motivada, mais empurrada a aprender. Porque ou a gente aprendia e evoluía, ou não tinha outra opção, né? Verdade. E assim foi. Sou uma pessoa apaixonada pela saúde da mulher, então saúde da mulher sempre foi a minha opção desde a faculdade. Sou mãe de 2 meninas, então assim, o meu mundo é muito feminino, né? Então eu entendo o mundo feminino sobre vários ângulos. E dentro da ginecologia, isso há muito tempo atrás, 20, 21 anos, eu estava grávida da minha segunda filha. Eu comecei a dar um tom diferente para o meu atendimento, a lançar um olhar diferente para o atendimento. Então, uma cirurgia, uma queixa, eu comecei a olhar de outras formas e fazer diferente, dando não só um toque funcional, recuperando a função, mas também um toque estético naquela região. Sim. E eu comecei a perceber que a autoestima da mulher, em se tratando de percepção de área íntima, é muito mais aguçada do que qualquer outra coisa. Inclusive, comecei a perceber que muito do que ela manifestava psicologicamente, da forma que se vestia, da forma que se comportava, da forma até que conversava, tinha muita relação com a questão da sua percepção da área íntima. E nisso, comecei a fazer diferente. E por isso, por estar eu falo que eu faço parte de uma turma de ginecologistas que desenvolveram a ginecologia que a gente denomina regenerativa, funcional e estética. E começamos a propor novas opções de tratamentos para aqueles problemas que, na verdade, sempre existiam, mas que eram tratados de uma forma muito simples. E se tem algo que não combina com mulher, é o adjetivo simples. Concordo. Não, eu gostei muito da sua fala e sobre esse assunto, porque assim, eu vou falar de um olhar mais leigo e um olhar masculino. O que a gente percebia? A gente percebia que a autoestima da mulher, e principalmente o olhar voltado para o corpo, a gente aprendeu que era assim, em relação a malhar para ficar mais magra, fazer uma lipo de abdômen. Então a gente vai para o abdômen, mama e bumbum. Sim. E parecia como se fosse, tudo bem, você começou a te falar algo mais, mas como se fosse um tabu, como se fosse uma coisa proibida, como se fosse uma coisa assim que ninguém quer tocar no assunto.
da anatomia e da parte íntima da vulva, dessa região, que é uma região importantíssima. Então, na minha visão era essa. Então, há pouco tempo que eu comecei a perceber que, puxa, mas tem toda a lógica do mundo, né? Você cuidar dessa região, você também tem um cuidado igual você tem com o abdômen, com a mão, com o bumbum, com o homem, né? O abdômen, os braços, tudo mais. Então, não sei se a minha visão está equivocada, mas você percebeu isso também? Sim, sem dúvida. Para você ter uma ideia, a mulher se olha no espelho, o rosto no espelho, aproximadamente umas 40 vezes ao dia, né? Espelho aqui, espelho lá. Mas tem mulheres que passam uma vida toda sem nunca olhar a sua região íntima. Então, esse movimento de pegar um espelho e olhar a sua região íntima, nós começamos a provocar. E com isso, as mulheres começaram a ter noção de que muitas coisas que elas achavam que não é assim, eu preciso conviver com isso dessa forma, sim, não precisava. A mulher, ela vem de uma cultura que ela já lhe é imposto sentir dor é normal, sabe? Isso. Ter cólica menstrual é normal, sim, passar por partos dolorosos é normal. Então, assim, ela vai normatizando o que não precisa ser normatizado e isso vai virando traumas. Perder urina depois do parto normal é normal? Não, não é normal. Deu um alargamento vaginal e com isso uma diminuição de percepção de prazer sexual é normal? Não, não é normal. Exato. Ter um excesso de pequeno lábio que prende, que incomoda, sim, que machuca, sim, é normal? Não, não é normal. Isso, até isso que eu ia te fazer essa pergunta. Eu percebo que quando fala desse cuidado com a região íntima, não é só a estética, né? É a funcionalidade também. Essa questão, a percepção da dor, do incômodo, do ajuste, de ter o prazer e tudo. Sim. Então, são coisas, às vezes, de alterações, imagino, anatômicas, fisiológicas, que têm que ser olhadas, cuidadas. E nada melhor do que ter uma pessoa que sabe fazer isso, que entende disso, que conhece a anatomia, que é preparada. E até para isso eu já te faço uma pergunta, mais uma pergunta, porque a gente tem que ficar fazendo pergunta. Quando você, Ana Helena, ginecologista, se transformou numa pessoa além de exercer a ginecologia, além de exercer a assistência, e se transformou em professora e mentora? Eu acho que isso já está no meu DNA, né? Meus pais eram professores de escola estadual no interior de São Paulo. E isso, o ensinar, o brincar de escolinha sempre foi algo que fez parte da minha vida. Sempre gostei muito de ensinar. Quebrava galho, ganhava um extra dando aula, né? Para colegas, enfim. Isso foi sempre. E quando eu vim para Campo Grande, que eu não sou daqui, né? Sou do interior de São Paulo, mas vim fazer faculdade aqui com 17, 18 anos. Eu trabalhei, inclusive, na rede pública, eu dei aula. Eu fui professora de química, de biologia, naquela época podia, né? Tanto que eu falo, eu tenho orgulho da minha carteira de trabalho, a primeira profissão está de professora. Foi bem interessante. E assim, quando eu comecei a fazer esse tipo de percepção lá atrás, eu vi a necessidade de ensinar aos colegas, por dois motivos. Primeiro, para que o colega perdesse esse preconceito de que dar uma conotação estética para o tratamento ginecológico é errado, sabe? E segundo, era importante ensinar a fazer da forma correta. Sim. Porque, você tem uma ideia, hoje o Brasil é campeão no mundo de cirurgias íntimas. Assim, mas bem na frente dos Estados Unidos, que é o segundo lugar onde se pratica mais esse tipo de cirurgia. Isso, e assim, nesses últimos anos, de 2013 para cá, que já não é tão pouco, o crescimento das cirurgias íntimas no mundo tem sido muito maior do que, por exemplo, o crescimento de prótese de mama. Então, hoje, dentro das cirurgias plásticas na mulher, é uma das que mais é feita. E como a gente está na base, né, como nós somos referência, eu sou referência por todos esses anos,
eu comecei a receber muitas pacientes com complicações. Sim. Com amputações, sabe? Com tratamentos equivocados, com queimaduras, com situações que pioravam, né, todo o contexto da mulher que foi buscar uma solução e que a gente via que não era por maldade, má vontade do profissional colega, é por realmente não saber. E aí falei, não, bora ensinar. Sim. Então vamos fazer, todo mundo fazer bem feito, Sim. porque aí a gente não queima as técnicas e as tecnologias que são muito boas e não fica submetendo pacientes a riscos desnecessários. Sim. Não, perfeito. Então, até aproveitando isso, pegando o gancho, contextualizando esse caminho que você teve para ensinar, para passar além da assistência, fazer bem feito, como você já vinha fazendo, ensinar e começar a valorizar, como você vê no mercado o posicionamento da especialidade da ginecologia referente a esse assunto e também a participação de outras especialidades querendo participar desse tipo de atenção, de atendimento? Como que é a contextualização disso no cenário? Assim, qual a sua visão, a sua opinião, ou o que você percebe? Bom, o que eu percebo? Primeiramente, esse tipo de abordagem, né, principalmente cirúrgica, ela estava muito restrita aos cirurgiões plásticos. E os cirurgiões plásticos, eles não é uma área em que eles se dedicam. Não conhece Mas muito seria, anatomia. não, de fato não. Não, quem conhece bem são vocês. Som, sabe? Não tem como, você olha ali pelo menos 20 vulvas por dia, você tem uma noção. Mas enfim, eles tratavam a ninfoplastia muito como um complemento. Faz uma abdominoplastia e complementa com isso. Só que a vulva, a vagina, ela tem função que supera qualquer questão estética. Perfeito. Por isso que eu falo, não, às vezes a gente recebe lá umas vulvas todas, né, tortinhas, cheias de volta, cheias de imperfeições, mas são felizes, são mulheres felizes, que estão adequadas sexualmente. Então, o que eu vou mexer? Não é esse o objetivo. O objetivo é ser uma mulher feliz sexualmente, tranquila com o seu corpo. E tá tudo bem. Mas a pessoa que vai fazer essa abordagem, ela tem que ter uma abordagem da funcionalidade dessa mulher como um todo. Qual a idade? Está no climatério? Não está no climatério? Isso tem diferença de epitélio, sabe? Perfeito. Essa mulher, ela né, nessa questão sexual, ela é desinibida, ela não é? Ela traz consigo conceitos até de educação ou religiosos que trava, né, ou não. E tudo isso, esse contexto, ele tem que ser levado em consideração na hora que você vai fazer uma abordagem, porque senão você erra. Concordo, e tanto que concordo que, se eu estiver errado, você me corrija, na percepção do homem, teve o caminho oposto, que é o caminho natural. Quem mais explorou a estética masculina começou mais fortemente com o urologista mesmo, Sim, né? sim. Do que com o cirurgião plástico. Sim. Se eu estiver errado, você me corrige, mas não foi isso? E quem conhece mais a anatomia, a fisiologia, as complicações e a dinâmica toda do pênis é o urologista. Pois é. Né? E foi isso que aconteceu naturalmente. E na mulher aconteceu diferente, né? Só que agora a gente vê que está retomando essa visão do especialista, que são os 6, né, de urologia, com essa especialidade, e tem que cuidar desse assunto, né? Sim. Porque é o que você falou, envolve tudo. E uma dúvida que eu fiquei, Ana Helena, na minha área da emergência, eu faço medicina de emergência, quem acompanha sabe do curso, ensino isso e tudo mais. Então eu tenho tanto meu dia a dia como assistente, como tenho meu dia a dia de professor, e eu tenho uma metodologia, eu tenho meus cursos e tudo mais, e as pessoas conhecem, eu divulgo como elas podem acessar esses cursos, como que eles funcionam. No seu caso, então você dá aula, você treina e você faz mentoria. E como que isso funciona na prática? Isso acontece como? Como que é esse curso? Quanto tempo? Quem pode fazer? Aonde você faz? Para mim saber, para quem está assistindo também conhecer, saber como funciona.
Eu falo que assim, foi uma trajetória nessa questão educacional moldada pelo destino, né? Imposta pelo destino, porque nós tivemos a pandemia. Então, eu comecei antes com cursos que eram presenciais, como nós na medicina estávamos habituados, né? Fazemos cursos totalmente presenciais. Aí, na sequência, quando surgiu a pandemia, nós começamos a fazer os testes de cursos online. E depois disso, né, isso já se tornou um hábito. Então, hoje, para você ter, porque nós partimos do princípio que o médico que está ali interessado em aprender, ele já atua na área, ele já é um ginecologista, então ele já tem uma noção anatômica, funcional e cirúrgica de base. E com isso, ele pode, comigo, fazer cursos que são completamente online, de temas específicos. A ginecologia é muito ampla e a ginecologia regenerativa é muito ampla. Tem médicos que não operam, que querem saber do uso de tecnologias, laser, radiofrequência, ultrassom microfocado. Tem médicos que não têm tecnologias, mas querem oferecer alguma coisa a mais. Então, nós temos uso de biomateriais na região da boca. Bioestimuladores, colonizadores, fios, substâncias regeneradoras, até para várias patologias, né? Atrofia urogenital, líquens, enfim. E temos a parte cirúrgica, que é uma parte bastante interessante. E a vagina e a vulva, eu falo que é uma visão diferente. Você opera num túnel. Então, você opera em 3D, é uma dimensão espacial diferente de você ter um paciente deitado, onde você vai fazer uma fanestil, você vai trabalhar só com profundidade, só com 2 planos. Não, na vagina você tem que pensar no espaço que tem que permanecer, que tem função. Não pode atrapalhar esse espaço. Não pode. E com isso, nós fomos conseguindo imprimir cursos com certificações. Hoje tem uma pós-graduação, hoje nós já temos parcerias, né? Como o Ministério da Educação já reconhece isso. Legal. Então, temos já pós-graduações na área. Hoje existe um leque, cursos completamente online de temas específicos, cursos híbridos de temas específicos ou gerais e pós-graduação também, como opção. E desses tem prática também, com pacientes? Isso. Temos. Nós temos cursos que eles são 100% online, aí nós oferecemos a visualização da prática em vídeos. Para aquele perfil de médico que é autodidata, que só quer ver. Às vezes está iniciando. Ou temos os cursos que são presenciais e com prática. E a pós-graduação, nós fazemos uma parte mais pesada, teórica, online. Sim. E no final, um encontro de prática. Que legal. E assim, eu acho até engraçado, né? Que uma vez eu perguntei, né? Que características, né, em mim, para um colega médico, você achou para optar pelo meu curso? E ele falou a sua didática e simplicidade. Eu falei, pronto, então a missão está cumprida. Porque é trazer para o simples e fazer a pessoa entender e sair do curso capaz de aplicar. Então a gente não fica divagando em coisas que são absurdas e que não são aplicáveis. Isso é uma coisa que eu gosto também muito de trazer. Nós temos um país que é multirracional, de raças diversas, né? De temperaturas, de fototipos diferentes. A gente trabalha fora do Brasil também, que tem culturas específicas. Sim. Então, por exemplo, árabes, eles valorizam os pequenos lábios maiores, sabe? Mais volume. Já outras etnias preferem aquela coisa mais Barbie, aquela coisa até mais infantilizada. Não que exista um modelo ideal de vulva. Isso que eu ia te perguntar, o que seria o modelo Barbie, que eu não sei. O modelo ideal de vulva é a vulva feliz. É isso que eu falo, que está funcionando bem. Também ia perguntar o que seria a vulva feliz. A vulva que está cumprindo o papel dela. Que a pessoa está se sentindo bem e tem uma boa funcionalidade. Isso.
Legal. E aí também a gente tem aquela linha tênue, né, entre a distorção de imagem. Muitas vezes a paciente vem, não, eu preciso fazer uma cirurgia porque eu não estou feliz, e você vai ver que, na verdade, é um problema de relacionamento, é um relacionamento tóxico, é algum tipo até de violência que essa pessoa está sofrendo e que ela se vitimiza e acha. Então, esse também é um... É um feeling que o especialista conhece também, justamente. né? Totalmente diferente de outras especialidades. Até pegando um gancho, que eu fiquei bem curioso, você poderia responder para mim, assim, por exemplo, em duas visões. Na visão como paciente, não eu como paciente, mas uma paciente. Quais são as principais queixas que você tem, assim, te procuram no consultório ou seus alunos, para procurar um entendimento e falar assim, olha, eu não estou satisfeita e está falsando as principais queixas. E na visão dos seus alunos, pensando já no aluno que está fazendo o seu curso, qual é a maior dificuldade que eles têm de não entender, não saber ou ter dificuldade em algum tema dessa área? Você pode falar? Sim, posso sim. Na verdade, eu penso que a maior queixa, ela é funcional, não é estética. Então, hoje, né, no meu perfil de consultório, mulheres que vêm com perda urinária e ressecamento vaginal, e isso uma baixa libido. Esse seria a principal. Por quê? Hoje, a mulher climatérica, a mulher acima dos 45, 50 anos, até os seus 70, 80 anos, é uma mulher que está sexualmente ativa e muito ativa. E é uma mulher que ela já tem consciência e condição de procurar recursos para melhorar a sua qualidade de vida. E ela vai ter que passar pela menopausa, ela vai ter que passar pelo climatério. Então ela vai ser impactada por essa queda hormonal. Mas ela procura recursos, porque dá para se manter, né, com uma qualidade de vida, vida íntima, satisfatória, até porque ela já tem a maturidade, que é a coisa mais difícil de desenvolver. Ela já aprendeu o que é, como é, sabe? E ela só precisa que o corpo responda à altura. Eu ia fazer um link com você sobre isso, né? Eu, com 50 anos de idade, eu percebi exatamente isso. O que acontece? Chegou nessa idade, 50, 51, 55, 58, o que acontece? A gente chega numa maturidade que a gente sabe o que quer, sabe como quer e sabe dar qualidade no assunto, na sexualidade, por exemplo. E aí, coisa que quando eu tinha 20, eu não sabia. Não dominava, não sabia, ia no impulso, mas tinha o vigor físico ou anatomia, vamos dizer assim, se fosse homem ou mulher, no caso, dos 20 anos. Então, você passa por uma alteração fisiológica que às vezes diminui uma produção hormonal, diminui a lubrificação, diminui algumas coisas ou altera fisicamente alguma coisa, mas você está no seu auge da maturidade, da inteligência, da sabedoria de saber aproveitar, fazer coisas com mais qualidade, com mais tempo, tipo, melhor, uma performance melhor, não combina você ter uma fisiologia, uma anatomia que não combina. Então, eu acho que isso gerou uma expectativa de vamos dizer, mercado de trabalho muito bom, de uma relação médico-paciente muito boa, porque você oferece uma solução, você domina o assunto, não é uma coisa, eu não vou falar sobre isso. Não, você domina, você tem solução, sempre. Então, eu acho que isso é maravilhoso. Então, estou falando para você, assim, muito legal, tanto a sua especialidade, como essa volta que deu, né, essa visão que deu, para tomar frente das especialidades como cirurgia plástica, outras especialidades que entraram, nada contra, mas que não dominam esse período, né, esse assunto, né, da anatomia da saúde íntima feminina, né, que é importante para todo mundo. Sim. Não só para ela, mas para o casamento, para a vida dois e tudo, né? Tudo mais. E assim, isso a gente já está conseguindo que o profissional de saúde entenda. Então, ele já está começando a olhar, porque eu falo que o maior desafio junto aos ginecologistas é ele parar de enxergar. Tem doença? Não tem doença. Se não tem doença, tá tudo bem, não precisa mexer. E não é bem assim. Né? E da sociedade de ginecologia, que hoje já coloca nos seus
congressos todos, né? Já tive a oportunidade de palestrar por várias vezes, até em congressos internacionais, a avidez sobre o assunto. Perfeito. E são assuntos que estão tendo evidência científica, não é nada irresponsável, é muito Perfeito. pelo contrário. Pelo contrário. Não, e assim, aproveitando a oportunidade do podcast, dando essa entrevista, as pessoas que estão te assistindo, você não falou tudo, né, que você faz, sabe? Que você tem essa posição mais humilde, simples, mas na verdade é uma referência no assunto, palestra, dá curso em Campo Grande, dá curso em São Paulo, dá curso em outra TV. Então, assim, aquela pessoa que quer te conhecer, quer saber sobre o seu trabalho, seja como paciente, seja como colega, quer se aperfeiçoar, aonde ele te encontra, como ele pode te montar, onde você dá curso, o que ele pode fazer, procurar os congressos, atualizações, e depois você dá uma perspectiva de futuro, né? Quais são os seus projetos futuros, se você quiser fazer algum spoiler de alguma coisa. Certo. Hoje as redes sociais funcionam muito bem, então o meu Instagram ele drena, né, para todas essas informações. Ah, legal. E o Luiz vai colocar aqui, né, Luiz? Então, Coloca aí à disposição. o Instagram dela, né? Isso. Coloca o do Instituto também, né? Vai estar aqui, tá todo mundo aqui, né, Luiz? Ah, beleza, tá ótimo. Então hoje é fácil, né? O acesso é fácil de qualquer parte do planeta, inclusive. Então você que está assistindo vai seguir ela aí, senão vai te dar 3 anos de azar. Você não seguir a Dodoro e não me seguir também. Então. E é azar numa área que é melhor não ter. Não pode, de Não. jeito nenhum. Não. Nem me fala. Praga de ginecologista, é melhor não ser esse. Não. Tá? E o Instituto, né? Que agora chega Isso, com agora a essa gente tem essa proposta, parceria. isso mesmo, Muito de legal. ampliar essas ofertas, de organizar todos os produtos em um Legal. local só, de padronizar tudo, né? Legal, muito bom. Não, mas E isso é muito legal para quem está assistindo. Então, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a gente tem cursos, tanto no Instituto, eu, Rodrigo Quartos, com a doutora Ana Helena, em outros lugares, em São Paulo, agora a gente dá curso em Orlando, em Barcelona, na Europa. E a gente tem que reforçar que, na verdade, aqui na nossa região, você pode vir para cá fazer, como a gente tem alguns alunos que já vêm. Então, a gente está se estruturando cada vez mais aqui também. E o Instituto, que tem sede aqui e agora vai ter sede em São Paulo também, vai ter a oportunidade de trazer para nós como uma referência e especialidade doutora Ana Helena com projetos de parceria aí para você estar dentro do Instituto navegando e conseguir ter acesso a pessoas de referência em cada tema, em cada assunto. E a doutora Ana Helena é a nossa convidada e parceira e que aceitou o convite e nós vamos trabalhar essa parceria. sem dúvida, sem dúvida. Eu falo que nós estamos no coração da América do Sul, né? Campo Grande é um lugar fácil, é um lugar centralizado. Muito bom, muito bem lembrado. Olha só o que você está falando. Hoje, agora, a gente está aqui gravando e, ao mesmo tempo, aqui embaixo, no nosso prédio, no nosso instituto, está tendo o curso de SLS com 2 alunos estrangeiros. Estrangeiros, eles atuam em outro país, têm certificado em outro país, e estão fazendo um curso americano, que a gente está aqui, que é o ACLS, como estrangeiros, para voltar para a cidade deles em outros países e fazer. Então, por que a gente não pode ser um centro de referência também com nossos colegas aí, Paraguai, Argentina, né, e outros países aí da América Latina? Daqui a pouco a gente está tendo seu curso também, né, em português, espanhol, aqui em Campo Grande e em outras regiões. Então, assim, eu acho que muito legal o nosso tema, nossa conversa, e eu queria deixar uma outra pergunta, uma última pergunta, talvez, se você quiser fazer alguns comentários. Que mensagem que você deixaria para quem está assistindo, para as pessoas, ou para as pessoas que te seguem no Instagram, ou para alguma pessoa que vai te conhecer agora? Que mensagem que você deixaria, pensando assim, para você, mulher, que às vezes tenha uma dúvida, tenha uma necessidade, mas nunca procurou atendimento, não sabe quem procurar, se vale a pena procurar, se isso vai ajudar ela ou não, ou se ela deixa de lado. Que mensagem que você deixaria assim, para essas mulheres? Ou até, às vezes, um marido que é uma pessoa parceira, confidente, que percebe que a esposa não está se sentindo bem, mas não consegue pedir ajuda. Também, às vezes, a gente tem, pode ser exceção, né? Não sei, vou querer falar mal dos colegas amigos, né? Colegas homens, né? Mas eu acho que é difícil, né? O homem ter vamos dizer assim, esse entendimento, essa maturidade. Mas às vezes tem, né? Alguns, né, que se salvam aí e conseguem ajudar. Se você conseguiria dar assim, uma mensagem, você poderia passar assim para esse público?
Eu penso o seguinte: vamos parar de normatizar o que não está correto, o que está te incomodando. A mulher não é obrigada a sentir dor, a mulher não é obrigada a sentir algo que esteja incomodando. Então, convido a todas as mulheres, né, deixa eu mudar aqui, Isso, pode convidar mesmo. a pegarem um espelho, assim que terminar de assistir o podcast, coloca na frente da sua região íntima e olhe. Olhem com um olhar criterioso e carinhoso, tá? Para se conhecer e para que, de repente, se ali for um local de gênese de algum incômodo, saiba que ela pode verbalizar. Ela pode verbalizar com o parceiro ou com a parceira, ela pode verbalizar com o seu ginecologista. Sim. Porque nós estamos aqui para ouvir, né? Para ouvir e hoje nós podemos sim oferecer várias soluções que são efetivas, que têm resultado e sem limite de idade, sem limite de situação. É a qualidade de vida da mulher como um todo que nós priorizamos. Muito bom. Eu achei ótima a mensagem. Gostei demais dessa conversa com você, essa entrevista. Eu acho que eu aprendi muito, né, de orelhada, mas eu acho que é interessantíssimo, né, a gente saber. Acho que na vida não tem o que... A gente parou de aprender ou de ver uma coisa nova, a gente parou de viver. Sim. Esse é o meu conceito. Não é à toa que a gente criou o Instituto, né, que foi o Instituto de Educação. E essa educação é isso, a gente aprender sempre, saber sempre, expandir a mente, crescer. E muitas parcerias vão nascer dessa entrevista, né, e vão aumentar. E você que está assistindo a gente... acompanhe a gente, se você gostou desse vídeo, curta lá, né? Eu não sei nem dizer muito bem como pensa. Se você curtiu também fica à vontade, mas vai ajudar a gente. E também compartilha para algum amigo ou amiga que você percebe que vai se beneficiar com uma discussão nesse assunto, né? E queria muito agradecer aqui, foi uma honra receber você, uma profissional de alto nível, alto gabarito, dessa simplicidade, dessa calma de falar, esse domínio do assunto. É muito bom ter você aqui, obrigado pela sua parceria, obrigado por parceria com a gente, obrigado pelo seu tempo disponível. E vocês aproveitem, curtam lá e sigam a doutora Helena e sigam o Instituto. Até o próximo vídeo. Até.